Oi, tudo bem por aí? Espero que sim, viu? Você acompanha agora mais um Tramitando Destaques, nosso espaço para te apresentar os principais projetos em tramitação que exibimos ao longo do primeiro semestre. E vamos ver quais foram as propostas destaques dos vereadores nesta primeira metade do ano? Vamos lá? O primeiro projeto de lei que vamos rever é do vereador Júnior da Farmácia. A proposta da matéria é criar um serviço de loteria em São José dos Campos para arrecadar recursos ao município. Como o vereador contou para a nossa equipe de reportagem, o incentivo para propor o projeto veio de um estudo de arrecadação sobre a loteria da Caixa Econômica Federal, que em 2020 somou mais de 17 bilhões de reais. Quem nunca sonhou em ganhar na loteria, né? Muita gente faz apostas toda semana, afinal, nunca se sabe quando vai ser o nosso dia de sorte. E o que pouca gente sabe é que a Loteria Federal destina boa parte do dinheiro arrecadado para programas sociais como esporte, segurança e cultura. Pensando nisso, o vereador Júnior da Farmácia apresentou um projeto em tramitação na Câmara que prevê criar uma loteria municipal em São José dos Campos. A ideia é que parte da verba arrecadada possa ser destinada em ações e projetos para a cidade. A ideia é da gente fomentar os jogos, né, de maneira legal dentro do município. Isso é permitido hoje, né, o STF já se posicionou que não é pertinente só ao ente federal, o municipal também pode fazer a loteria municipal. E o ponto final dela é arrecadação. Arrecadação para quê? Para fomentar recursos financeiros ou para a secretaria diretamente, né? Saúde, esporte, lazer, mas também as entidades aqui em São José que já fazem seu atendimento e elas passam por dificuldades financeiras e precisam de recurso financeiro. O projeto de lei ainda prevê que a loteria municipal se mantenha com recursos das próprias apostas. Além disso, a destinação de verba para ações e projetos sociais é garantida no texto. Então a gente não vai aumentar nenhuma alíquota, nenhum centavo sobre imposto, e a loteria ela vai sobreviver 100% da própria arrecadação. Então vai tirar o custo operacional dela e depois vai se criar um fundo, né, para poder arrecadar esse dinheiro, depois fazer uma comissão para determinar para onde vai ser destinado e a outra parte, lógico, é para o premiado. Do valor total arrecadado com as apostas na Loteria Federal, 43% é destinado às premiações e o restante é direcionado para fundos sociais, como o Fundo Nacional da Cultura, o Fundo de Saúde, entre outros projetos federais. Somente em 2022, a Loteria Federal repassou 10,9 bilhões de reais em benefícios sociais, um valor expressivo e importante para a manutenção de diversas ações do governo, como afirma o economista Valdir Nunes Júnior. Esses recursos eles são destinados para fundos olímpicos, paralímpicos, fundos sociais, então traz um ganho muito interessante para a sociedade e é uma forma que traz entretenimento e não tem o peso dos impostos, da obrigatoriedade dos impostos. Então, é uma atividade de impacto econômico que traz também renda, emprego, traz diversos benefícios, além de uma arrecadação bem positiva, que é destinada para setores interessantes do esporte, setores sociais. Para o economista, a criação da loteria municipal, com a devida regulamentação e fiscalização, pode ser muito positiva para a cidade. É uma atividade que a gente pode notar que tem demanda para isso. E a padronização é bem interessante por ser um jogo, né? A gente precisa dessa padronização, precisa que seja destinada apenas a maiores de idade e que tenha todos os cuidados, os alertas de que jogo é uma prática que pode trazer ao vício. Então a padronização é muito importante e trazendo para âmbito municipal, eu acredito que tem uma demanda muito boa, muito interessante para esse tipo de atividade econômica. Segundo o vereador Júnior da Farmácia, a loteria municipal será uma fonte de renda alternativa para a cidade que não gera custos para os cofres públicos. E é claro, comparado com a Loteria Federal, é mais fácil de ser premiado. Então a gente está falando em uma nova receita para o município, né?
e algumas secretarias importantes a gente poder levar esse incremento financeiro, né? Então, o social, né? A saúde, o esporte. Então, o desenho, como que vai ser, o funcionamento dela, e isso ainda vai ser discutido, né, dentro da secretaria pertinente, né, como que vai ser essa modalidade, né, mas a ideia do projeto está pronta, né, que é fazer essa modalidade de loteria municipal. É uma possibilidade da população joseense fazer sua aposta local, né, aumenta a sua possibilidade de ser premiado e ainda poder ajudar diretamente a cidade ou as entidades aqui dentro do município. E no próximo bloco a gente vai rever outros projetos em tramitação. Depois do intervalo, as matérias vão envolver a saúde e bem-estar da mulher. Uma é sobre o tratamento humanizado para as mães que sofreram perda gestacional. O outro quer garantir os direitos de mulheres vítimas de violência sexual. Não saia daí, a gente volta já já. E voltamos com o Tramitando Destaques. Aqui vamos te apresentar uma retrospectiva dos principais projetos em tramitação que exibimos ao longo do primeiro semestre. Agora vamos apresentar o projeto de autoria do vereador Lino Bispo. Essa matéria em tramitação aqui no Legislativo propõe que as unidades de saúde das redes públicas e privadas ofereçam um tratamento humanizado e respeitoso para as mães que sofreram perda gestacional. O vereador contou mais detalhes da proposta na reportagem que exibimos no primeiro semestre. De 15% a 20% de todas as gestações não chegam a 12 semanas. É o que constata este médico obstetra que atende todos os dias casos de risco na gravidez, na clínica particular e na rede pública de São José. E a parte mais difícil é dar a notícia à mãe. Eu começo dando algumas pistas, alguns indícios de que o ultrassom não vai ser no caminho que ela está esperando. Então você já mostra e fala, olha, é um bebezinho que está muito paradinho, é um bebezinho que está com um tamanho menor do que aquilo que a gente gostaria de ver para essa idade gestacional. Na hora que a gente liga o Color, Doppler, para ver o fluxo de sangue, você fala, olha, já não dá para ver o fluxo de sangue no bebê do mesmo jeito que dá para ver no seu útero. E aí a paciente já percebe que provavelmente a situação não vai ser satisfatória. Daí sim, quando você percebe que a paciente já está percebendo o que vai acontecer, aí você coloca o Doppler para poder registrar a frequência cardíaca e aí fica claro. Você fala, olha, infelizmente o coraçãozinho do bebê não está sendo documentado no exame. O médico ainda reforça que a mulher não deve se sentir culpada, já que a perda gestacional geralmente envolve fatores genéticos. A gente divide as perdas gestacionais, as perdas que acontecem até 12 semanas e as perdas que acontecem após 12 semanas. As perdas que acontecem até a 12ª semana, até o final do primeiro trimestre, infelizmente, elas são muito prevalentes, é muito frequente a gente ver esse tipo de perda. De 15% a 20% de todas as gestações que começam não vão chegar até o final do primeiro trimestre. Então, é muito mais comum a gente ver uma perda nesse período. A perda que acontece depois desse período, no segundo ou no terceiro trimestre, ela é uma perda que não é tão esperada, ela é uma perda que as causas são diferentes, a abordagem é diferente, as complicações que essa paciente pode ter são diferentes, até os direitos que a paciente vão ter nessas situações podem ser diferentes, mas aí o direito ele joga um pouco mais para frente, porque ele considera o abortamento tardio também aquele que começa a partir de 22, 24 semanas só. Na rede particular, a grávida que sofre a perda é acolhida por uma equipe multidisciplinar, mas essa não é a realidade na rede pública de saúde. Por isso, um projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal, de autoria do vereador Lino Bispo, quer mudar essa situação para garantir esses mesmos direitos a pacientes fora da rede privada. É um projeto de lei que visa, as mulheres que têm essa perda gestacional, ou seja, a mulher está grávida, tem alguma complicação e perde o bebê. Ela fica abalada psicologicamente, né? Ela tem realmente ali uma situação difícil para atravessar esse primeiro momento. Então,
de que a prefeitura dê esse amparo psicológico para ela, né, e tal, que ela tenha realmente ali uma psicóloga para atender, para fazer todo um trabalho de recuperação psicológica desta mãe. Então esse é o objetivo do nosso projeto, que a prefeitura dê esse amparo tão necessário aí para as mulheres que têm essa perda gestacional. No projeto de lei, são direitos garantidos às mulheres que sofram perda gestacional receber informação clara, ter acompanhamento psicológico, permanecer em enfermaria separada das demais pacientes e ainda ser informadas sobre o procedimento médico adotado, inclusive quanto à medicação compatível para aliviar a dor. O município ele está aqui para cuidar das pessoas, né? E quando você perde alguém, é realmente uma situação difícil que você tem para passar. Nesse caso da mãe, a criança acompanhou ela, a mãe viu ali, coraçãozinho bater, ficou grávida, ficou feliz. Então essa perda para ela realmente ela é dolorosa. Então aí vem a necessidade do município ver com carinho, com atenção, né, mais especial essa pessoa que foi, né, afetada por essa situação. Tratamento humanizado e respeitoso às mães é fundamental para garantir que elas se recuperem físico e psicologicamente da perda e, assim, evitar sequelas para o resto da vida. Eu acho que qualquer serviço que trabalha com obstetrícia, seja ele público ou privado, tem que estar preparado para dar um suporte multidisciplinar para esse tipo de situação. Isso hoje, para a gente tentar trabalhar num ambiente moderno dentro da obstetrícia, a gente fala muito em multidisciplinaridade. É essencial. O médico ele não vai abordar todos os aspectos que a mulher precisa de suporte nesse momento. Então, isso acho que é de extrema importância. Ainda falando sobre a mulher, um projeto de lei de autoria da vereadora Amélia Naomi, que comentamos este ano, quer garantir a segurança de mulheres vítimas de violência sexual. Olha esse dado, segundo o IBGE, 1 em cada 5 mulheres no Brasil tem medo de sofrer violência sexual em lugares públicos ou privados. Por isso, o projeto da vereadora quer criar o protocolo Não é Não em casas noturnas, bares e outros estabelecimentos. Recentemente, o governo do estado de São Paulo adotou um novo protocolo para coibir casos de abuso e assédio em shows e casas noturnas. Segundo dados do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, estima-se que haja 822 mil casos de estupro por ano no Brasil, o equivalente a 2 por minuto. Atenta a essa questão, a vereadora Amélia Naomi criou um projeto de lei que institui o protocolo Não é Não, para atender mulheres vítimas de assédio em estabelecimentos. Nós tivemos agora a aprovação e o decreto aprovado pelo governo de São Paulo e tem esse debate. Agora é fundamental que as prefeituras façam também esse processo com a fiscalização, para que a fiscalização da prefeitura ou o setor que cuida da questão das mulheres seja monitorado, né, com a pauta e para orientar os donos de bar para aplicar essas medidas que são fundamentais para que a gente tenha garantia do nosso direito. Nós temos o direito de ter a decisão cabe à mulher e não a esses machistas, esses homens que cometem esse tipo de violência. O protocolo Não é Não propõe que discotecas, bares, eventos festivos ou qualquer outro estabelecimento com grande circulação de pessoas adote algumas medidas para acolher, proteger e direcionar mulheres que passarem por alguma situação de assédio. Os empreendimentos deverão seguir algumas medidas nesses casos. Algumas delas são: atendimento rápido por parte de funcionários capacitados, a mulher deverá ser protegida do agressor e o estabelecimento deverá acionar imediatamente as forças de segurança. Tudo isso para que a mulher se sinta segura para fazer a denúncia. Porque quando nós denunciamos e as provas colocadas, nós temos que resgatar isso, não... independente de quem quer que seja, mas o direito da mulher ele tem que ser respeitado. Então, o nosso direito de dizer não quero é um direito que cabe a nós. Nós decidimos o que fazer com o nosso corpo. De acordo com dados do IBOPE, mais de 40% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio,
constrangimento ou importunação sexual. Segundo a advogada Priscila Martins, muitas vezes as vítimas não têm coragem de fazer a denúncia porque não se sentem seguras. Quando ela diz não, é não, porque ela não quer. Infelizmente, nós vivemos num país que a maioria ainda é machista, não é? E ainda julga. Eu já ouvi isso. Ah, mas se ela diz não, é porque ela diz sim. O não é uma gracinha. Não é. Não é uma graça. Não é não. Ela não quer. Nós não queremos. Não é não. Só que para poder validar esse não, a mulher precisa de uma segurança. Por conta disso, a conscientização sobre o respeito, proteção e direito das mulheres é tão importante. Para Priscila, a sociedade precisa trabalhar para oferecer rede de apoio às vítimas de abuso e assédio. Você ouve a violência doméstica do seu vizinho, denuncie, não tenha medo, porque ali corre um risco de uma pessoa corre risco de morte ali do teu lado. Tenha medo. A rede de apoio começa com isso. A rede de apoio começa com o não julgamento pelas vestes. Também é uma rede de apoio. A rede de apoio começa quando você acredita, quando ela conta. Quando uma mulher conta para você que sofreu um abuso. E você dá a sua assistência de ouvir e de orientar a fazer a denúncia. Isso é ser rede de apoio. Quanto aos estabelecimentos, a rede de apoio é você ter um ambiente próprio para receber uma denúncia. Funcionários treinados, pessoal capacitado, filmagem disponível. Para a vereadora Amélia Naomi, o projeto de lei é uma ferramenta importante para punir os abusadores e proteger as vítimas. Além disso, ações de prevenção contribuem para que a mulher se sinta cada vez mais segura. É importante empoderar as mulheres, né? Eu acho que nós vivemos um período em que a violência contra a mulher, né, na medida em que você deu arma para todo mundo, aumentou muito. Eu acho que a gente tem que retomar de que um mundo sem violência é possível, né? E todas as medidas são importantes, né? E isso é o machismo, a questão da violência é uma questão educacional. Então nós temos que fazer essa mudança na consciência e na cabeça das pessoas, dos jovens, da criança, na educação, das mulheres, que elas têm esse direito, é fundamental. O Tramitando Destaques faz uma pequena pausa e volta já já com mais detalhes sobre outro projeto em tramitação. Depois do intervalo, você vai rever a proposta que quer criar uma rede de inclusão social na cidade para atender a população em situação de vulnerabilidade. Já já! E voltamos com o Tramitando Destaques. A próxima matéria que vamos rever é sobre o projeto de lei do vereador Marcão da Academia, que quer criar aqui em São José uma rede de inclusão social para atender a população em situação de vulnerabilidade. Mais informações sobre o projeto você confere na reportagem. É aqui no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, a porta de entrada para a oferta de serviços de proteção e atenção às famílias, muitas delas em situação de vulnerabilidade. São nessas unidades, em São José dos Campos, que é dado início ao direcionamento para a rede de inclusão social. Mas algumas vezes, por falta de informação, algumas pessoas acabam desatendidas. Nós temos hoje esses centros de referência em vários lugares aqui no município, né, nas regiões. Né? Sempre tem uma unidade. Então elas comparecem, mas elas não sabem quais eram os documentos que elas tinham que levar. Então elas vão lá, vão ter que retornar para levar a documentação. Aí elas chegam e falam, tá bom, eu vou fazer o meu cadastro, vou informar os meus entes familiares. E aí ela conta toda a família. Ninguém explicou para elas que os entes familiares é o seu cônjuge, o seu filho solteiro, e aí eles não concedem. E aí a pessoa volta para casa porque ela não teve esse conhecimento. Então, para essas pessoas, dificultam muito. Para resolver o problema, um projeto de lei em tramitação na Câmara, de autoria do vereador Marcão da Academia, pretende criar uma rede de inclusão para oferecer assistência ampla às pessoas com vulnerabilidade social por meio de um sistema de informação que unifica as secretarias. A gente sabe que essa rede social, ela precisa estar fortalecida para acolher essas pessoas que, quando ela chega pela prefeitura ou abordada na rua ou por entidades sociais que trazem até a prefeitura,
prefeitura, ela hoje não tem um sistema. A porta de entrada é o CRAS, né? Ela entra ali, faz seu cadastro, mas a partir dali ela é atendida apenas no CRAS. Ela tem que ir atrás lá da saúde, se ela quiser outra informação sobre outros projetos da prefeitura, ela vai ter que correr atrás. Ele não tem um sistema que ela possa entrar nesse sistema e esse sistema já direcionar todas as necessidades dela. Questão social mesmo, se está participando de algum projeto federal, estadual, alguma assistência na questão da saúde, se os filhos estão nas escolas, se estão participando de algum trabalho social, como futebol, cultura, né, o esporte em geral. Então, ela não tem essa integração entre as secretarias. A prefeitura já realiza um monte de ações, mas não chega informação às pessoas. E muitas vezes as pessoas não têm nem preparo e nem reconhecem o potencial da prefeitura que presta esse serviço para essa população. Então, essa rede integrada é um sistema dentro da própria prefeitura que, quando a pessoa ela entra nesse sistema, esse sistema já vai direcionar ela para todos os benefícios e todo aquele acolhimento que pode ter para ela e para a família dela. Na justificativa do projeto de lei, destaque para o projeto integrado entre as secretarias, o que permitiria o acompanhamento e monitoramento de pessoas e famílias em cada situação dentro das competências, prevenindo, inclusive, situações de risco por meio do fortalecimento de ações sociais. Esse sistema ele vem para fortalecer todos os programas da prefeitura. A prefeitura tem diversos programas em todos os segmentos, em todas as secretarias. Ele precisa chegar a informação para a população. Muitas vezes você tem que correr atrás. O que tem aqui? O que tem ali? E quando se você cria um sistema entre todas as secretarias que estão unificadas em um só sistema e o nome dessa pessoa, ela cai, da família dela, ela cai nesse sistema, esse sistema naturalmente vai direcionar ela para todos os programas da prefeitura. Então vai assistir essa população, vai ajudar a acolher essa população e até desenvolver ela, né, na questão social dela. Trazer curso de qualificação, incluir os filhos, né, a família toda, todo um atendimento social, esportivo, de lazer, e isso vai beneficiar. A gente precisa que as pessoas tenham essa informação e que ela seja acolhida nesses projetos. Porque de repente chega lá, vou na saúde, ela vai ter o atendimento naquele momento, mas não vai saber todos os outros benefícios que tem. Eu vou no esporte lá porque meu filho está precisando da escolinha atendido ali, mas ele não vai saber todos os outros projetos que tem ali que pode ser acolhido, até próximo de casa, ou outras oportunidades, assim como no social. A pessoa está cadastrada em algum benefício, né? Quais são que podem oferecer para ela? O fundo social, que tem todo um suporte em questão de alimentação, roupa, utensílios, infraestrutura dentro de casa, e de repente não fica sabendo. Então, quando cai nesse sistema, esse sistema já vai direcionar tudo isso para a pessoa e ela vai ser muito bem acolhida. Para esta advogada especializada em direito previdenciário, o sistema integrado vai evitar muitos problemas de falta de informação e garantir que a assistência chegue a todos. Eu acho que esse projeto de lei, ele visa justamente beneficiar essas pessoas que já têm dificuldade de locomoção. Então, ela indo a um local próprio, já tendo essa visão, qual é o público-alvo deles? Então, a linguagem tem que ser diferente. A acessibilidade tem que estar, né, própria para receber essas pessoas. E ali, se nós estamos tratando de pessoas com vulnerabilidade, o que elas necessitam? Então, esses órgãos, essas secretarias, elas têm que ser direcionadas para esse público-alvo. E aí sim, o projeto será perfeito. Esses foram os projetos de lei do Tramitando Destaques de hoje. Mas se você perdeu alguma informação, você já sabe, né? É só rever o nosso programa no canal do YouTube, youtube.com/CâmaraSJC. Você também pode consultar os projetos em tramitação no site da Câmara, viu? Que é câmarasjc.sp.gov.br. E claro, continue seguindo a gente nas redes sociais, no @TV Câmara SJC, para acompanhar os bastidores dos programas e ficar por dentro de toda a nossa programação. É isso, conto com a sua companhia semana que vem, no próximo Tramitando Destaques. Tchau!